Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, queridos e queridas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o espaço urbano. Hoje nós vamos falar um pouquinho de rede urbana e de metrópoles. Se você acha que eu posso continuar te ajudando, se inscreve no meu canal para que eu possa ajudar outros colegas a estudar e compreender melhor um pouquinho os temas referentes à geografia. Estou falando aqui de Jardinópolis. Será que Jardinópolis é uma metrópole? O que é uma metrópole? Vamos tentar descobrir. Metrópole é uma palavra de origem grega, que significa cidade-mãe. E aí a gente já lembra da nossa mãe, né? É aquela que manda em casa. No caso, as metrópoles, elas têm esse poder de influenciar, de atrair fluxos, né? De desempenhar um papel mais importante do que as cidades que estão no seu entorno, né? Além disso, muitas vezes a cidade ela acaba crescendo de tal forma que ela se encontra com as áreas urbanas de outras cidades ou outros municípios vizinhos, né? E são cidades que têm múltiplas funções, desde uma grande influência econômica no campo comercial, dos serviços, industrial, passando pela atividade turística e concentrando grandes fluxos de transporte ou mesmo emanando grandes fluxos de informação e mercadorias. A gente vai aprender então um pouquinho mais sobre as características específicas das metrópoles. As cidades geralmente encontram-se inseridas numa rede urbana. A rede urbana corresponde a um conjunto de cidades ou áreas urbanas que estão dentro do mesmo contexto, né? Por exemplo, na imagem de satélite, vocês veem que vizinhas à cidade onde eu estou, Jardinópolis, nós temos Ribeirão Preto, Sertãozinho, Brodowski, Serrana. Ou seja, todas essas cidades fazem parte de um conjunto que compõe uma rede urbana. Infelizmente, Jardinópolis não é a cidade mais importante nesse contexto, né? Ela é polarizada, ela é atraída pelos fluxos da cidade polo na região, que no caso é Ribeirão Preto. Em algumas redes urbanas, principalmente aquelas próximas de grandes metrópoles, ocorre um processo chamado de conurbação. A conurbação envolve o crescimento de duas ou mais áreas urbanas, a tal ponto que a gente dificilmente identifica áreas rurais ou espaços rurais nessa região. Esses espaços são preenchidos por espaços urbanos e muitas vezes fica difícil identificar onde termina um município e onde começa o outro. No nosso contexto, no estado de São Paulo, a conurbação mais comum da gente perceber, ela se localiza na região metropolitana de São Paulo, né? Ou seja, envolve a própria capital, que é uma grande metrópole, e os municípios no entorno, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco. Ao olhar essa imagem de satélite, você vai identificar o nome de algumas cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo. E eu quero que você perceba que entre essas cidades praticamente não há elementos que indiquem a presença de espaços rurais, de espaços agrários, né? Ou seja, há um predomínio total dessa mancha urbana que a imagem de satélite nos mostra. A região metropolitana de São Paulo é a 11ª maior do mundo, né? Conta aí talvez com um pouco mais de 20 milhões de habitantes na atualidade. Vale a pena pesquisar quais são as outras regiões metropolitanas maiores que São Paulo. As metrópoles muitas vezes estão inseridas numa rede de cidades próximas que formam uma região metropolitana. A região metropolitana ela é criada a partir de decisões dos governos estaduais, que enxergam numa cidade, né, que acaba sendo a metrópole, enxergam a necessidade de um planejamento coletivo, né, a respeito do uso de equipamentos de saúde, de investimentos relacionados à infraestrutura de transporte, da utilização de recursos como a água e da resolução de problemas
como a destinação dos recursos, dos resíduos sólidos, como lixo. Dentro da hierarquia urbana, ou seja, do grau de influência que cada cidade exerce sobre determinado espaço, nós temos classificações, como, por exemplo, a classificação a respeito das metrópoles nacionais. No caso, são São Paulo e Rio de Janeiro. Cidades que extrapolam a sua influência para além dos seus territórios, para além dos seus estados. A influência, ela acaba ocorrendo sobre todo o território nacional. Por que isso ocorre? Porque essas cidades, elas concentram uma gama de serviços e atividades tão complexos que não podem ser encontrados em qualquer lugar do Brasil. São Paulo, por exemplo, é um grande centro econômico, um grande centro financeiro. Muitas das decisões que se passam nas sedes de bancos que se localizam em São Paulo, por exemplo, acabam influenciando agências bancárias no país todo. Isso vai ocorrer também em outros setores econômicos. Então, São Paulo e Rio de Janeiro exercem essa influência. Hoje, essa hierarquia ela é mais flexível, no sentido de não existir tantos intermédios, ou seja, um pequeno distrito, né, para usufruir um serviço oferecido por São Paulo, pela cidade de São Paulo, não precisa mais passar pelo centro regional ou por uma metrópole de menor escala. Hoje, graças a meios de comunicação, especialmente a internet, por exemplo, se eu moro num distrito em que determinado item que eu quero comprar não é oferecido, mas esse item é vendido para uma loja que se localiza em São Paulo, por meio da internet eu vou fazer o pedido e as redes de distribuição darão conta de fazer com que essa mercadoria chegue até mim. No passado, haviam escalas, ou seja, se eu não encontrasse algo no local onde eu moro, eu iria procurar em cidades que estivessem dentro da hierarquia urbana num grau superior, né? Até chegar, muitas vezes, esse meu pedido à capital ou à metrópole que oferecesse. Um fenômeno importante dentro da urbanização, relacionado ao fluxo de pessoas, ao fluxo de mercadorias, à criação de áreas industriais, são as megalópolis. Elas são comuns em países como o Japão, nos Estados Unidos. A megalópole, ela se caracteriza como uma grande mancha urbana, densamente urbanizada, com a presença de metrópoles ou de regiões metropolitanas. No Brasil, existe uma discussão sobre o eixo que liga São Paulo e Rio de Janeiro, como se esse eixo pudesse ser classificado como uma megalópole. Você está vendo a imagem de satélite que mostram as luzes das cidades, das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro e o eixo que a conecta, principalmente a Via Dutra. Mas existe uma discussão sobre se essa região ela pode ser caracterizada como uma megalópole ou apenas como uma macrometrópole, ou seja, ainda há uma grande presença de espaços a serem ocupados, urbanizados, ainda há espaços para serem conurbados entre essas duas regiões metropolitanas. Mas vale entender que se trata de um espaço extremamente privilegiado, onde se concentram a riqueza e boa parte da produção industrial e da população brasileira. Nós já vimos que desde a segunda metade do século XX, tanto o processo de urbanização quanto de crescimento das cidades foi muito rápido no Brasil, foi muito intenso. E entre as consequências, nós temos um crescimento desordenado das cidades, sem planejamento, na qual em um mesmo bairro se misturava, por exemplo, atividades industriais e moradias. A partir do ano de 2001, com o Estatuto da Cidade, previu-se que as cidades com mais de 20 mil habitantes passassem a decidir sobre o seu crescimento por meio de um plano diretor. Esse plano diretor ele deve ser participativo, ou seja, contar com a opinião de várias
organizações e do próprio cidadão. O plano diretor ele tem como objetivo criar uma ordem no zoneamento urbano, ou seja, áreas específicas onde as indústrias devem se instalar, áreas que precisam passar por um processo de urbanização, no sentido de receber equipamentos como escolas, postos de saúde ou a necessidade do saneamento básico, né? Esse mapa ao lado mostra um pouquinho do plano diretor da cidade de Ribeirão Preto, na qual existem áreas de interesse para a expansão urbana. Nessas áreas de interesse estão decididas quais são as áreas que vão atender o uso residencial, o uso comercial e o uso industrial. Isso ajuda a planejar a cidade de uma maneira que ela possa ser usufruída pelos cidadãos de maneira mais adequada, né? Inclusive no Estatuto da Cidade, o direito à cidade é previsto, né? O cidadão ele deve poder usufruir dos equipamentos urbanos que uma cidade oferece, como o lazer, como a cultura, como os equipamentos de saúde, educação, entre outros. E isso ocorre por conta da segregação socioespacial. A palavra segregação tem um sinônimo fácil de compreender, a separação. Então, no Brasil, no espaço urbano, ocorre a separação entre ricos e pobres. Até algum tempo atrás, nas cidades maiores e também nas menores, a segregação espacial se dava por meio da relação entre centro e periferia. No centro, geralmente moravam as famílias tradicionais, contavam com um nível de renda maior e estavam privilegiadas de estar próximos a serviços de saúde, educação e a própria rede de comércio, enquanto os mais pobres viviam nas periferias, muitas vezes em submoradias, da qual a gente conhece a concentração dessas submoradias como favelas, né? Então, a ideia de periferia como uma região ocupada por pessoas ou por populações de renda mais baixa predominou durante muito tempo. Com o passar dos anos, o centro histórico, ou centro antigo, ele foi sendo esvaziado por parte dessa população de nível de renda maior, né? E aí essa população ela acabou se destinando à chamada periferia rica da cidade, muitas vezes estimulada pela criação de shopping centers, né? Da qual o acesso é possível principalmente com indivíduos que têm automóveis, que não é o caso de boa parte da população brasileira. Essas populações elas se enclausuraram em condomínios, tanto verticais quanto horizontais, na qual o controle de acesso a esses espaços é extremamente alto, o nível de segurança e de proteção também, e onde os equipamentos de lazer só podem ser usufruídos por aqueles que moram nesses espaços. Então, boa parte das cidades brasileiras hoje, elas se encontram num grau de segregação muito grande, né? Onde pobres e ricos acabam se concentrando em determinados espaços, né? Outro fenômeno importante são as megacidades. Essas cidades, elas contam com mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, com populações que superam vários países no mundo, só que concentrados em uma área territorial relativamente pequena. Essas cidades acabam apresentando uma série de desafios relacionados à oferta de moradia, à oferta de emprego, à mobilidade urbana, o uso do transporte público e a expansão das redes de transporte, o abastecimento de água, a destinação do lixo, né? No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro são duas megacidades. Boa parte das megacidades que se encontram no mundo ou que ainda vão se tornar megacidades, né? São cidades que estão
num expoente de crescimento urbano, se localizam no Sudeste Asiático, em países extremamente populosos, como a Índia e a China. O último fenômeno urbano que nós devemos conhecer são as cidades globais. Elas retomam a nossa ideia sobre hierarquia urbana, quando nós falamos das metrópoles, né? No caso, cidades globais, e não necessariamente são cidades populosas, elas exercem um poder, uma influência sobre várias regiões do mundo, né? Por quê? Elas contam com a sede de empresas transnacionais, né? Ou seja, empresas que têm o seu centro decisório nessas cidades e acabam influenciando outras porções do mundo. São sedes de organizações supranacionais, né? Ou seja, que envolve aí coletivo de vários países, como por exemplo a Nova York, onde se encontra a sede da ONU, ou Genebra, na Suíça, se encontra uma série de organizações ligadas à ONU, ou Bruxelas, onde fica a sede da União Europeia, Bruxelas, capital da Bélgica. Então essas cidades globais, elas se destacam pela sua influência não só sobre o território nacional, mas para além do território nacional. Muitas vezes são cidades que contam com bolsas de valores, que contam com aeroportos internacionais e por isso elas também são pontos de grande fluxo de pessoas, de mercadorias, de investimentos.